Em uma cidade no leste da China, engenheiros acabaram de ativar os maiores ímãs supercondutores já construídos para um dispositivo de fusão nuclear. Estamos falando de 2 ímãs cada um pesando 582 toneladas, totalmente projetados e fabricados na China. Eles acabaram de passar por testes de carga máxima para uma máquina que pretende gerar a primeira eletricidade do país a partir da fusão nuclear por volta de 2030. Essa máquina ainda está sendo construída, mas se junta a uma família do que a China chama de seus sóis artificiais dispositivos, que já operam a temperaturas cerca de 7 vezes maiores que o núcleo do Sol verdadeiro. O objetivo é simples de dizer e quase impossível de alcançar. Pegue o processo que alimenta todas as estrelas do universo, comprima-o em uma caixa de metal na Terra e use-o para iluminar casas. O combustível é basicamente água do mar. A temperatura ultrapassa 100 milhões de graus. Nenhum material na Terra consegue entrar em contato com o plasma e sobreviver. Então, como se mantém uma estrela dentro de uma caixa? E quão real é essa data de 2030? Se você gosta de vídeos como este, clique no botão gostei, pois dá muito trabalho produzi-los, e inscreva-se para não perder o próximo. O que a China vem construindo nos últimos 20 anos não é apenas uma máquina, mas sim um complexo processo. Para entender por que esses ímãs são importantes, primeiro, você precisa saber o que é um tokamak e por que construir um na Terra é como tentar conter uma tempestade dentro de um frasco de vidro, como uma estrela funciona e por que é tão difícil copiá-la. Todas as estrelas no céu produzem sua energia da mesma maneira. O Sol pega o hidrogênio, o elemento mais leve e mais comum do universo, e comprime os minúsculos núcleos desses átomos com tanta força que eles colidem uns com os outros e se fundem em um elemento ligeiramente mais pesado chamado hélio. Cada vez que 2 núcleos de hidrogênio se fundem, uma pequena quantidade de sua massa desaparece. Essa massa que falta se transforma em energia, e a quantidade de energia é enorme. É por isso que uma única estrela pode queimar por bilhões de anos sem ficar sem combustível. O Sol faz isso a cerca de 15 milhões de graus Celsius. Parece uma temperatura absurdamente alta, mas o verdadeiro segredo do Sol não é apenas a temperatura, é a pressão. O Sol é tão massivo que sua própria gravidade comprime o hidrogênio em seu núcleo com uma força que não existe na Terra. Essa pressão esmagadora ajuda a comprimir os núcleos de hidrogênio. Sem ela, seria necessário muito mais calor para forçar a mesma reação. Aqui na Terra não temos esse tipo de gravidade. Não podemos construir um planeta apenas para comprimir hidrogênio. Então, para que a fusão aconteça, temos que compensar com outra coisa. A única ferramenta que temos é a temperatura. Em vez de 15 milhões de graus, um reator de fusão na Terra precisa atingir mais de 100 milhões de graus. Isso é mais de 6 vezes mais quente que o centro do Sol. Nessa temperatura, o gás hidrogênio se transforma em algo chamado plasma, que é uma nuvem de partículas carregadas que se movem tão rápido que os elétrons são arrancados de seus átomos. O combustível em si não é a parte difícil. O hidrogênio usado na fusão nuclear vem em uma forma mais pesada chamada deutério, e o deutério pode ser extraído diretamente da água do mar comum. A mídia estatal chinesa afirma que o deutério em apenas 1 litro de água do mar contém a energia equivalente a cerca de 300 litros de gasolina. Há deutério suficiente nos oceanos para abastecer a civilização humana por milhões de anos. A fusão nuclear também não produz resíduos radioativos de longa duração como as usinas nucleares atuais e não sofre fusão nuclear. Se algo der errado, o plasma simplesmente esfria e para de se formar. Portanto, o combustível é limpo e inesgotável. O problema é o recipiente. Não existe metal cerâmica ou qualquer outra substância na Terra
capaz de sobreviver ao contato direto com uma nuvem de gás a 100 milhões de graus. Se o plasma tocar a parede da câmara, ele esfria imediatamente e a fusão cessa. A parede também é destruída. Esse é o principal desafio. Você precisa segurar algo extremamente quente em um espaço fixo, sem deixar que toque em nada. A resposta é uma máquina chamada tokamak. O nome vem de uma palavra russa que significa câmara toroidal, com bobinas magnéticas. A ideia é simples, mas difícil de executar. Em vez de construir uma parede física ao redor do plasma, constrói-se uma gaiola invisível de campos magnéticos. A câmara tem o formato de uma rosquinha e ímãs gigantes envolvem a parte externa dessa rosquinha. Quando esses ímãs são ativados, criam um campo magnético que se propaga em um anel dentro da câmara. Esse campo captura as partículas carregadas do plasma e as força a viajar em um circuito flutuando no meio do espaço vazio sem nunca tocar as paredes sólidas. Imagine como se você estivesse segurando um tornado dentro de um pote de vidro. Você não pode colocar o tornado em uma caixa porque ele quebraria o vidro. Mas se você pudesse criar uma barreira invisível que o vento não conseguisse atravessar, você poderia manter o tornado girando dentro do frasco sem que ele tocasse as paredes. É isso que o campo magnético faz pelo plasma. Os ímãs precisam ser muito fortes. Para torná-los suficientemente fortes, os engenheiros usam materiais supercondutores. Os supercondutores são metais especiais que, quando resfriados a temperaturas muito baixas, podem transportar enormes quantidades de eletricidade com resistência zero. Isso permite que eles criem campos magnéticos muito mais poderosos do que os ímãs normais. Então, dentro de um tokamak, você tem o contraste de temperatura mais estranho do universo. A China começou a usá-lo mais tarde do que alguns, mas tem avançado mais rápido do que quase todos esperavam. A razão reside em duas máquinas, em duas cidades diferentes, cada uma atingindo um limite diferente. A máquina que segura uma estrela por mais tempo do que qualquer outra. Na Ilha da Ciência, na cidade de Hefei, no leste da China, encontra-se uma máquina chamada EAST. O nome significa Tokamak Superconductor Avançado Experimental e é operada pelo Instituto de Física de Plasma da Academia Chinesa de Ciências. O EAST começou a funcionar em 2006. Quando foi construído, foi o primeiro tokamak do mundo feito inteiramente com ímãs supercondutores. Isso é importante porque os ímãs supercondutores podem funcionar sem perder energia para a resistência elétrica. Assim, a gaiola magnética que contém o plasma não precisa ser desligada a cada poucos minutos para resfriar. O EAST está em operação há quase 20 anos e, nesse período, bateu recorde após recorde de tempo que uma máquina consegue manter o plasma em temperaturas de fusão. O número crucial que todos acompanham é 100 milhões de graus. Esse é o ponto em que os núcleos de hidrogênio se movem rápido o suficiente para se fundirem na Terra. O EAST VM ultrapassando esse limite e mantendo a temperatura por períodos cada vez mais longos. Em maio de 2021, o EAST manteve um plasma a 120 milhões de graus por 101 segundos. Na época, isso foi um recorde mundial. Foi a primeira vez que uma máquina conseguiu manter um plasma a essa temperatura por mais de um minuto. Em 2023, o EAST foi além e alcançou 403 segundos do que os físicos chamam de plasma de alto confinamento em estado estacionário. Isso significa que o plasma não era apenas quente, mas também estável e bem controlado, comportando-se da maneira que deveria dentro de uma usina nuclear real. O grande salto ocorreu em 20 de janeiro de 2025. Naquele dia, o EAST manteve um plasma confinado em estado estacionário acima de 100 milhões de graus por 1066 segundos.
Isso equivale a mais de 17 minutos. Para entender por que esse número é importante, é preciso compreender como os físicos pensam sobre a fusão nuclear. Existe uma linha que eles consideram como a fronteira entre um experimento e um protótipo. Essa linha é de 1000 segundos. Abaixo de 1000 segundos, uma máquina realiza um breve teste. Ela demonstra por um instante que a física funciona. Acima de 1000 segundos, a máquina comprova algo diferente. Ela comprova que o plasma pode circular por conta própria, da mesma forma que precisaria dentro de um reator que opera por meses sem parar. Pense nisso como aprender a andar de bicicleta. Segurar uma fonte de plasma por 10 segundos é como se equilibrar na bicicleta por algumas pedaladas. Isso prova que você consegue se manter em pé. Mas uma usina nuclear não precisa de uma máquina que se equilibre por 10 segundos. É preciso uma máquina capaz de atravessar a cidade. Ultrapassar os 1000 segundos é o momento em que se deixa de praticar o equilíbrio e se começa a provar que se pode realmente viajar para algum lugar. O East ultrapassou essa linha. Ele manteve uma estrela em uma caixa por mais tempo do que qualquer outra máquina jamais havia feito. O plasma foi aprisionado, controlado e aquecido o suficiente para a fusão, e continuou ultrapassando a marca dos 1000 segundos e subindo. Os dados dessa operação ainda estão sendo estudados porque manter um plasma por tanto tempo revela aspectos de seu comportamento que não são visíveis em testes mais curtos. Oscilações que podem não aparecer em um teste de 60 segundos podem surgir em 17 minutos. A equipe do East teve que aprender a controlar essas oscilações em tempo real, ajustando o campo magnético para impedir que o plasma se deslocasse em direção às paredes. O East se tornou mais do que apenas um recordista. Tornou-se um campo de testes. Cada nova forma de controlar o plasma, cada nova forma de aquecê-lo é testada primeiro no East. As lições aprendidas lá alimentam diretamente a próxima máquina, e a próxima máquina é aquela com os ímãs gigantes que acabaram de passar nos testes, aquela que está sendo construída para provar algo que o East nunca foi projetado para provar que uma estrela pode realmente gerar eletricidade utilizável. Mas antes de chegarmos a essa máquina, há um segundo Sol Artificial na China que vem quebrando um tipo diferente de recorde. Embora o East Hefei detenha o recorde de duração, uma máquina a mais de 1000 quilômetros a sudoeste tem se dedicado à busca da outra metade do enigma, o calor bruto. A máquina que produz o plasma mais quente da China. Em Chengdu, no sudoeste da China, encontra-se a máquina conhecida como HL3. É operado pelo Instituto de Física do Sudoeste, subordinado à Corporação Nuclear Nacional da China. O HL3 realizou seu primeiro disparo de plasma em dezembro de 2020 sob o nome original de HL2M. Desde então foi modernizado e renomeado. De acordo com o grupo que o administra, o HL3 é agora o maior e mais avançado dispositivo de fusão nuclear da China, com o maior número de unidades do seu tipo em qualquer país. Enquanto o East prioriza a resistência, o HL3 prioriza a intensidade. As duas máquinas exploram soluções opostas para o mesmo problema. Para construir uma usina de fusão nuclear funcional, 3 coisas precisam acontecer simultaneamente. O plasma precisa estar quente o suficiente para que os núcleos se fundam. O plasma precisa ser denso o suficiente para que haja núcleos próximos o bastante para colidirem. E a fusão nuclear precisa ser eficiente. É preciso manter esse plasma no lugar por tempo suficiente para que as colisões se acumulem e gerem energia real. Os físicos chamam isso de produto triplo da fusão, e é o número que mede o quão perto uma máquina está de produzir energia líquida. O HL3 tem aumentado a temperatura componente desse produto triplo. Em 28 de março de 2025, a Usina Nuclear Nacional da China
A empresa afirmou que o HL3 atingiu 100 milhões de graus pela primeira vez. A máquina levou os núcleos atômicos, os íons, a 117 milhões de graus Celsius, enquanto os elétrons atingiam 160 milhões de graus Celsius. O número de íons é o que importa para a fusão, pois são os íons que de fato se fundem. Quando dois íons colidem com velocidade suficiente, eles se fundem e liberam energia. Elétrons não se fundem. Portanto, atingir 117 milhões de graus nos íons foi o verdadeiro marco. Para chegar a esse ponto, foram necessários sistemas de aquecimento que a China projetou e construiu internamente. Os dois sistemas principais são um sistema de ciclotron de elétrons de alta potência, que emite feixes de micro-ondas no plasma para aquecer os elétrons, e injetor de feixes neutro de 7 megawatts, que dispara feixe de partículas neutras no plasma para aquecer os íons. Ambos são muito difíceis de construir. O injetor de feixe neutro recebe partículas carregadas, acelera-as, neutraliza-as, para que possam passar pelo campo magnético e, em seguida, injeta-as no plasma, onde colidem com partículas existentes e transferem sua energia na forma de calor. O resultado foi um grande salto no produto triplo de fusão do HL3. O projetista-chefe da máquina afirmou que esse marco levou a China ao que é chamado de estágio experimental de plasma em combustão. Esse é o estágio em que o plasma está quente e denso o suficiente para que as próprias reações de fusão comecem a contribuir para o calor e não apenas os sistemas externos. Em um plasma em plena combustão, a fusão se mantém da mesma forma que um fogo se mantém aceso depois que a lenha seca cumpre sua função. Atingir esse estágio é necessário para a geração líquida de energia, pois se você sempre tiver que fornecer mais calor do que a reação produz, nunca conseguirá gerar energia extra. De acordo com as últimas atualizações, o grupo estima a temperatura iônica do HL3 em 120 milhões de graus. Isso é 8 vezes mais quente que o núcleo do Sol. A China também fabrica sozinha a parte mais danificada da máquina. Essa parte é chamada de primeira parede, e é a blindagem que fica diretamente em contato com o plasma dentro da câmara. Ela é feita de camadas de tungstênio, cobre e aço inoxidável. O tungstênio tem o ponto de fusão mais alto de todos os metais, acima de 3.400 graus Celsius. Mas mesmo o tungstênio vaporizaria se o plasma o tocasse diretamente. A primeira parede é construída para suportar o calor e a radiação que escapam da gaiola magnética, não a força total do plasma. Assim, entre o EAST e o HL3, a China possui duas máquinas que estão estabelecendo recordes em direções diferentes. Hefei detém o recorde de maior tempo em que um plasma pode ser mantido em temperaturas de fusão. Chengdu detém o recorde de temperatura máxima que esse plasma pode atingir. Juntas, elas estão construindo a base de conhecimento para a máquina que precisa combinar as duas e fazer algo para o qual nenhuma delas foi projetada gerar mais energia do que consome. Os ímãs gigantes e a máquina chamada BEST. É aqui que a história se conecta novamente com o título. Os dois ímãs gigantes que acabaram de passar pelo teste de carga máxima pesam 582 toneladas cada. Eles são chamados de bobinas de campo toroidal e são os ímãs em forma de D que envolvem a câmara em forma de rosca de um tokamak para criar o campo magnético em forma de anel que mantém o plasma. Essas duas são as maiores bobinas de campo toroidal já fabricadas para um dispositivo de fusão e foram construídas inteiramente na China. A peça complementar chamada Solenoid Central também passou nos testes juntamente com elas. A máquina a qual pertencem chama-se BEST, sigla para Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak Superconductor Experimental de Plasma IM-Queima. Está sendo construída neste momento em Hefei, a mesma cidade do EAST. BEST
É o que os engenheiros chamam de máquina compacta de alto campo. Isso significa que ele foi projetado para ser menor do que alguns reatores experimentais, mas para operar com uma intensidade de campo magnético mais alta. Isso permite atingir as condições necessárias para a fusão em um espaço menor. A base da máquina foi instalada em outubro de 2025 e os gigantescos ímãs já passaram por testes de carga máxima. Isso significa que eles operaram em sua potência máxima projetada e suportaram todo o campo magnético para o qual foram construídos, comprovando que podem suportar o estresse e as forças envolvidas. A conclusão do BEST está prevista para o final de 2027, mas a verdadeira questão é qual é o propósito do BEST, já que sua função é inédita para qualquer máquina de fusão na Terra. Todos os tokamaks em operação atualmente, incluindo o EAST e o HL3, utilizam sistemas de aquecimento externos para elevar a temperatura do plasma. As reações de fusão que ocorrem internamente geram alguma energia, mas não o suficiente para manter o plasma ativo por conta própria. Essas máquinas consomem mais energia do que produzem. São experimentos não usinas de energia. O BEST foi projetado para ultrapassar essa barreira. Sua função é demonstrar a geração real de energia por fusão, extraindo do plasma em combustão mais energia do que a que é fornecida. Ele também foi projetado para lidar com o ciclo do combustível de trítio em tempo real e para gerar a primeira eletricidade por fusão da China. Este último ponto é o que torna a data de 2030 palpável. A meta para 2030 não é uma usina elétrica em funcionamento que abasteça uma cidade. É a geração dos primeiros watts de eletricidade por meio de uma reação de fusão dentro de uma máquina chinesa. A melhor é a máquina projetada para produzi-los. Para entender por que isso é tão difícil, pense na diferença entre uma fogueira e uma usina elétrica. Uma fogueira gera calor, mas você precisa alimentá-la com lenha constantemente, e ela desperdiça a maior parte da sua energia no ar. Uma usina elétrica gera energia controlada e constante, que pode ser transformada em eletricidade. Todas as máquinas de fusão atuais estão no estágio da fogueira. Eles geram calor, mas não conseguem mantê-lo, controlá-lo e transformá-lo em energia útil simultaneamente. O BEST foi projetado para ser a primeira máquina a dar o passo da fogueira para a usina de energia. Os ímãs são cruciais, pois tudo em um tokamak depende da força e estabilidade do campo magnético. Um campo mais forte significa que o plasma pode ser mantido mais firmemente, o que significa maior densidade, o que significa mais reações de fusão, o que significa mais energia. As bobinas de campo toroidal de 582 toneladas são a espinha dorsal da máquina. Elas precisam operar com correntes enormes, gerar campos magnéticos fortes, o suficiente para curvar a trajetória de partículas que se movem em milhões de graus e fazer isso sem deformar, superaquecer ou perder suas propriedades supercondutoras. Os testes de carga máxima comprovaram que eles são capazes disso. O BEST não é apenas mais um experimento. É a ponte entre as máquinas recordistas de Hefei e Chengdu e as usinas de energia que a China realmente quer construir. Se o projeto BEST funcionar, provará que a física e a engenharia podem se unir para gerar energia líquida em uma máquina fabricada na China. Caso contrário, o cronograma se estenderá. Mas o teste dos ímãs é um passo crucial, pois eles são a única parte em que não se pode economizar. Sem elas, nada mais importa. Um plano nacional e uma corrida global. A fusão nuclear controlável deixou de ser apenas um projeto de pesquisa na China. Ela foi incluída nos principais projetos do 15º Plano Quinquenal do país, que abrange o período de 2026 a 2030. Isso significa que a fusão nuclear agora é política oficial do Estado, financiada e priorizada em nível nacional, não apenas como um experimento científico,
mas como infraestrutura energética futura. Essa é uma grande mudança, pois a pesquisa em fusão sempre esteve em uma área cinzenta entre ciência e engenharia, sempre a 20 anos de distância, sempre promissora, mas nunca concretizada. Ao incluí-la em um plano quinquenal, a China demonstra sua intenção de tratá-la como algo que precisa ser entregue dentro de um cronograma. O roteiro elaborado pelo cientista-chefe da Corporação Nuclear Nacional da China é específico. Um primeiro teste de ignição por fusão por volta de 2027. Capacidade de projeto completa para um reator de teste de engenharia por volta de 2030. Esse reator construído por volta de 2035. Um reator de demonstração até 2045. Eletricidade de fusão alimentando a rede elétrica da China até meados do século por volta de 2050. Esses não são objetivos vagos, mas sim marcos com datas definidas. E os primeiros já estão em andamento. O BEST é a máquina projetada para atingir a meta de ignição em 2027 e a meta de geração de eletricidade em 2030. A China também é parceira em pé de igualdade no ITER, o megaprojeto de fusão nuclear que envolve 35 nações e está sendo construído no sul da França. O ITER é o maior experimento de fusão do mundo, um enorme esforço internacional para construir um tokamak capaz de gerar energia líquida estável em uma escala nunca antes tentada por nenhuma outra máquina. A China fabrica componentes essenciais para o ITER, e o EAST e o HL3 servem como plataformas de teste para a física que o ITER irá executar em escala real. As lições aprendidas com as máquinas chinesas são incorporadas ao projeto internacional. E a experiência do ITER, por sua vez, é incorporada ao programa chinês. Mas a China não está esperando o ITER terminar. Essa é a principal diferença. Muitos países na corrida pela fusão nuclear dependem fortemente do ITER para comprovar os próximos grandes avanços. A China está construindo suas próprias máquinas simultaneamente, batendo recordes e atingindo marcos importantes, enquanto o ITER ainda está em construção. Pois esta não é uma corrida onde só pode haver um vencedor. Qualquer país que desvende a fusão nuclear transforma o mundo. Mas a China está se posicionando para ser o país que deterá a tecnologia quando ela estiver disponível. E isso significa ter a maior experiência operacional, os componentes mais testados e a cadeia de suprimentos mais avançada, quando a tecnologia estiver pronta para ser implementada em larga escala. Existem também outros intervenientes. A Instalação Nacional de Ignição NECC, PEICEV, na sigla em inglês nos Estados Unidos, atingiu o que se denomina energia líquida científica, utilizando uma abordagem totalmente diferente. Em vez de um tokamak com campos magnéticos, a NIF utiliza lasers para comprimir uma minúscula pastilha de combustível. Em 2022, o NIF gerou mais energia a partir da reação de fusão do que a energia do laser fornecida ao alvo. Isso é uma conquista notável, mas não equivale a gerar eletricidade líquida. A energia utilizada pelo sistema de laser para disparar o laser foi muito maior do que a energia produzida pela fusão. Mesmo assim, isso prova que a geração líquida de energia a partir da fusão é fisicamente possível, algo que ninguém havia demonstrado antes. Mas eis a verdade, nua e crua, que todo especialista lhe dirá: nenhum tokamak na China ou em qualquer outro lugar gerou energia líquida, muito menos eletricidade líquida. A temperatura foi conquistada, a duração foi conquistada, a densidade foi conquistada, mas cada uma foi conquistada separadamente. Uma usina elétrica em funcionamento precisa das três simultaneamente e mantidas em operação não por minutos, mas por meses.
Os problemas não resolvidos são complexos. Materiais para as paredes que resistam a anos de danos causados por nêutrons sem se deteriorarem. Um ciclo de combustível de trítio autossuficiente, ou seja, um reator que produza o trítio necessário para seu funcionamento. Custos que sejam competitivos com outras formas de energia. Nenhum desses problemas está resolvido. Todos estão sendo trabalhados e o progresso é real. Mas a distância entre um teste que quebra recordes e uma usina nuclear em operação é enorme. Em março de 2026, um especialista nuclear sênior da China estimou que o prazo para alcançar a fusão controlada seria de pelo menos mais 20 a 30 anos. Isso colocaria uma usina nuclear em funcionamento mais perto de 2050, o que coincide com o cronograma oficial. A data de 2030 refere-se à geração dos primeiros watts pelo projeto BEST, não a construção de uma usina nuclear. Mas a direção a seguir é clara. A China possui duas máquinas emblemáticas que estão batendo recordes, uma terceira em construção com ímãs testados, uma parceria internacional e um plano nacional de 5 anos. Independentemente de a fusão nuclear chegar em 2040 ou 2060, o país está se preparando para estar pronto quando isso acontecer. Se você gostou desta história e quer ver mais como esta, clique em gostei, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder a próxima. Há vídeos relacionados na tela agora, caso queira continuar assistindo. Então aqui vai uma pergunta: se uma usina de fusão nuclear em funcionamento existisse amanhã, o que você gostaria que ela alimentasse primeiro? Deixe sua resposta nos comentários.